Estou alguns dias tentando me planejar, querendo aparecer aqui novamente, mas nós seres humanos sempre queremos postergar, sempre queremos achar desculpas para que nós não fazemos o ID, aquilo que o Senhor quer que nós fazemos. E eu sei que eu consegui encontrar aquilo que eu há tanto procurava. E domingo o Senhor mandou uma palavra sobre nós conhecermos a Deus. E essa semana o Senhor vem tocando no meu coração as experiências que Ele tem feito eu viver, eu sentir. Eu falo porque, assim, nós seres humanos, principalmente quem são pais, nós criamos os nossos filhos mediante aos nossos olhos, mediante aquilo que nós acreditamos ser certo. Então, nós, filhos, crescemos com óculos, mas não o óculos que o Senhor quer que nós enxergamos. Enxergamos o mundo, o Senhor, todas as coisas com os óculos que nossos pais nos ensinou. Então, às vezes, nós conhecemos um Deus bravo, um Deus rude, um Deus que só prova. Nós não conseguimos enxergar o belo. Claro que isso talvez seja um cuidado que eles tiveram conosco. Então nós devemos agradecer pela forma que nós criamos, mas a partir do momento que nós crescemos, nós devemos procurar realmente quem é o Senhor. Começar a enxergar Deus como o nosso Deus. Não viver o Deus que nosso pai fez nós enxergar que Ele era. Sabe? Porque, às vezes, pode ser que você tenha aprendido muita coisa sobre Ele, mas mediante os olhos dos seus pais. Então, seus pais viveram promessas, seus pais viveram obras, seus pais viveram muitas coisas que o Senhor fez, mas eles tinham uma maturidade. Chega um momento que nós precisamos ter essa maturidade. Nós precisamos vivenciar o Senhor. O Senhor não é aquele Deus que fala que vai fazer você feliz e vem, de repente, acontece. Não, nós, seres humanos, devemos buscar essa felicidade. Na verdade, não é nem felicidade, são as virtudes que Ele deixou pra nós, que é o seu amor, a sua alegria, a sua benignidade. Então, assim, tem muitas virtudes que o Senhor quer transmitir para nós. Mas de que forma que nós vamos aprender isso se nós não buscamos Ele? Eu tenho certeza que tem famílias que os papais, desde a infância, ensinaram isso pra eles. Outras famílias, não. Então, eu falo por mim que eu era leiga, sabe? Eu era leiga do que entender. Eu tinha uma fome, uma sede de conhecer, de entender. E é errado, Bel? Não, a forma que eu vivi, não, eu sou muito grata. Porque hoje, eu analisar tudo que, a forma que eu fui, a minha forma de acreditar, eu já vivia aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. Mas eu não tinha nomes pra aquilo. E sabe, eu não entendia o porquê daquilo que eu estava fazendo. Eu sentia no meu coração e eu fazia. E é muito legal nós ter essa percepção. Porque a graça, ela não é aquilo que o Senhor vai nos dar. Não é aquilo que nós temos, sabe, no físico, no hoje. A graça, ela é sobre nossos sentimentos, que é a nossa alma. Nossa alma são onde fica todos os nossos sentimentos. E o Senhor precisa estar nesse nosso coração. Ele precisa, porque assim, a graça é isso. Ele que veio pra transformar o nosso coração. Porque se o nosso coração ele é transformado, a gente vive os princípios dele. A gente vive a alegria, o amor, a bondade. A gente consegue enxergar o bom. A gente para de enxergar mal, entendeu? E a graça é isso. Agora imagine só, você tá com um problema no seu relacionamento. Você tá com problema com os seus filhos. Você tem problema no seu trabalho. Você não consegue evoluir, viver uma vida financeiramente regular. Você não consegue controlar suas impulsividades de comer. Você não consegue controlar a sua forma de tratar as pessoas. Entende? De você sempre estar pedindo isso pro Senhor. E o Senhor não mudar o seu caráter, todas essas coisas, elas não vão mudar que eu trouxe pra vocês. Elas não vão mudar, sabe por quê? Se você largar do seu marido e ir pra um outro relacionamento e você não mudar, o outro relacionamento ele vai ser a mesma coisa. Se você não entender e compreender a forma que você tá lidando com o seu filho, vocês nunca vão ter um relacionamento próspero com ele. Se você não vê que sempre tudo tem problema, onde você vai, todas as pessoas parecem que tá contra você, são as mesmas pessoas? Ou talvez somos nós que somos machucados o suficiente, que nós não confiamos nas pessoas, nós não acreditamos nas pessoas, nós achamos que todo mundo nos insulta. Será que é só as pessoas? E se a gente começar a fazer algum tratamento, ou até mesmo começar a buscar entender o que o Senhor quer sobre nós, sabe? Porque às vezes tem pessoas que vivem nessa bolha e elas vivem para sempre nisso. E vive uma vida triste, amargurada. E viver no Senhor, viver a graça dele, é viver na plenitude, na paz. Gente, o Senhor, esses dias alguém me perguntou, que paz é essa que você fala? Sim, a paz de confiar no Senhor. Gente, sentimento nós vamos ter, eu falo por mim, porque tem dias que eu tenho orado muito pro Senhor controlar os meus sentimentos. Controlar, talvez, os meus anseios. É isso que o Senhor quer, que nós confiemos nele. Então, o que a gente faz? Ora, busca ele, Senhor, entrego nas tuas mãos. Isso é uma confiança. Quer dizer que eu não confio? Quer dizer que comigo não acontece? Claro que acontece. Eu trouxe agora. Eu estava orando esses dias para o Senhor me dar, tomar conta dos meus sentimentos, porque o Senhor sabia o que eu estava sentindo. E é isso que o Senhor quer. O Senhor trabalha os nossos sentimentos. Ele vai trabalhar até pro resto das vidas. E às vezes nós acreditamos que servir a Deus seria os nossos, talvez, os nossos atos, a forma que nós nos vestimos, as formas que nós tratamos, são, vamos falar assim, as obras nossas. Mas às vezes as pessoas lá de fora nós tratamos bem, mas quem tá dentro da nossa casa, que é o primeiro ministério nosso, nós tratamos mal, nós realmente estamos servindo no Senhor? Sabe quando o Senhor fala sobre ele não quer gente nem morno nem quente, nem morno nem frio? É isso. Ou você vive a verdade, vive na mansidão dele, ou você vive uma mentira. Sou manso lá fora e dentro de casa eu sou um ogro.
sabe? Eu trato bem os outros filhos das pessoas e os meus filhos eu trato mal. No trabalho eu sou uma coisa e dentro de casa eu sou outra, sabe? Então, assim, é muito legal a gente rever isso. Nós precisamos viver o nosso Deus. Então, assim, se caso você esteja com algum problema, se algo tocou no seu coração, sabe que não vai ser de um dia pro outro, sabe? Sabe quando a gente fala que é morrer para nós mesmos? É nós não querer ser quem nós éramos e querer viver uma vida em Cristo, viver uma vida de verdade, sabe? Com paz, que é onde a gente vai, a gente pode entrar e sair. Não sei se já ouviram falar que nós sejamos, que nós sabemos, você já sabe, ao entrar e ao sair. E essa semana a gente trouxe um desafio com umas meninas que eu achei muito legal e eu queria trazer para vocês. Vê qual a área da sua vida que você está se sentindo indisposta, algo que você gostaria de mudar, sabe? E ora a Deus, fala e procura um versículo bíblico e ora em cima desse versículo que vai falar com você. Eu vou dar um exemplo. Eu estou querendo que o Senhor despertou no meu coração de eu desenvolver uma virtude dele, né? E eu tinha iniciado isso na segunda-feira. Como que é interessante? E essa semana ontem, hoje cedo, eu recebi a mensagem de nós iniciarmos isso. E eu falo assim, como que as coisas se complementam quando a gente começa a buscar, sabe? Como começa a acontecer de uma forma tão natural que a gente conseguimos ver a obra. Porque se o Senhor me mudar, se o Senhor me proporcionar essa virtude, se eu buscar essa virtude, desenvolver ela todos os dias, eu sei que não só dentro da minha casa irá mudar. Eu levarei isso para onde eu estiver, seja no meu trabalho, seja com meus amigos, seja com a minha família, sabe? Seja levando a palavra do Senhor para algum lugar. Então, assim, quando o Senhor fala, quando Ele entra, Ele muda todas as áreas da nossa vida, é isso, Ele muda o nosso caráter, Ele muda quem nós somos. Ele não vai mudar o outro para agradar a nós, porque senão Ele está fazendo a nossa vontade e não a dele. Então, a graça é individual por isso, porque o Senhor muda o nosso caráter. E quando nós entendemos isso, nós paramos de querer mudar o outro. Tá bom?